Salve torcedor corintiano, torcedora corintiana, amigos, torcedores dos clubes que também prestigiam o nosso canal. Como vocês viram no tema aí, né? A Caixa Econômica é dona do Corinthians. Eu não estou aqui só querendo ser sensacionalista, não estou querendo aqui ganhar clique, não estou querendo aqui ganhar acesso no canal. Acho que o nosso canal vem crescendo de maneira honesta. Eu nunca precisei de clickbait para fazer isso, mas é verdade, né? Não é uma mentira. Hoje não é um exagero chegar aqui e falar que a Caixa é dona do Corinthians. Tá? Por conta do acordo que o Duílio Monteiro Alves fez na época que ele era presidente, toda a premiação, todo tipo de dinheiro que entra no clube, automaticamente venda de jogador e venda da base, vai para a Caixa. Né? O Wesley, a venda do Wesley, por exemplo, se o Wesley for vendido do Al Nassr para outro clube, o dinheiro de clube formador, a porcentagem de clube formador do Corinthians, ela vai para a Caixa. Né? Então, tudo que o Corinthians consegue de lucro, boa parte vai para a Caixa. E a mais nova e a mais grave, eu acho, na minha opinião, embora todas sejam, mas acho que a mais grave, a que está mais recente na cabeça do torcedor corintiano, foi que quando o Corinthians chegou na final da Copa do Brasil, a gente imaginava, pô, se o Corinthians for campeão, o Corinthians vai ter aí 70 milhões, mais de 70 milhões limpos para pagar o transferban, pagar os possíveis também transferbans, que era o caso do Matias Rojas e etc. O Corinthians poderia pagar e, por conta do ano do Corinthians 2026 ser muito competitivo com a Libertadores, o Paulista já começando na primeira semana, segunda semana de janeiro, o brasileiro começando também em janeiro, tendo Recopa do Brasil, a Supercopa, ter 4 competições e uma final já em fevereiro. O Corinthians iria fazer uma boa limpa da dívida maior, que é a dívida do Transferban, se reforçar pontualmente em algumas posições e pelo menos ter um time competitivo para um ano que vai ser competitivo. E aí a gente se planejou, né? Desde que o Corinthians foi campeão, foram saindo boatos de jogadores, né? A gente via aí Savarino, a gente via falar de Pochettino, a gente via falar de Saravia, Gabriel Paulista e entre outros. E isso a gente contando com o dinheiro que iria sobrar depois que o Corinthians pagasse o Transferban. E aí o Corinthians ia ser algo pontual, tentando pagar os seus jogadores, a transferência dos seus jogadores, empréstimo, etc, salário, etc. Mas aí a gente recebeu a notícia de que, por conta de um acordo feito pelo Duílio Monteiro Alves, 50% da premiação da Copa do Brasil foi segurado pela Caixa. Tá? Aí vocês fazem a conta aí do que é 50% de 70 ou um pouquinho mais de 70 milhões de reais. Tudo isso é por água abaixo, tá? Por uma negociação feita pela penúltima gestão, pela antepenúltima gestão da renovação e transparência, como a gente sempre fala aqui, essas pessoas que sempre quiseram o mal do Corinthians, nunca quiseram o bem, que se esforçaram para deixar o Corinthians nessa situação, porque não é fácil. Não é fácil você chegar no Corinthians, do tamanho do Corinthians, e fazer o que eles fizeram. Então eles fizeram muito e trabalharam muito. Se tem uma coisa que eles fizeram foi trabalhar pro mal do Corinthians. Eles vão dar desculpa que o Corinthians ficou 3 anos sem pagar nada pra Caixa, que a Caixa foi lá e pagou a dívida, e o Corinthians ficou 3 anos sem pagar, e etc. Essas coisas, eles vão usar essas desculpas, tá? Mas, cara, aqui o Corinthians é um contrato que está machucando o Corinthians. É um contrato que, de acordo com o blog do Macedo, o Ministério Público está analisando, tá? Por conta da recuperação judicial, que eu acho que é o que vai acontecer, o que deve acontecer, recuperação judicial, para ver se a gente enxuga um pouco essas dívidas, como foi no Vasco. O Ministério Público está analisando esse contrato, porque esse contrato ele está machucando o Corinthians, ele está lesionando a instituição, né? E foram essas pessoas aí que fizeram esse contrato.
Eu queria entender o que se passou na cabeça do Duílio, dele firmar esse contrato, dele amarrar o Corinthians nesse contrato, sabendo que tudo naquele contrato, embora seja milhares de páginas, aquele contrato estava na cara que ele era um contrato nocivo e um contrato que estaria ferindo a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. E aí você vai ver, aí se alguém chega pro Duílio e faz uma entrevista, ele fica rindo. Ele fica com aquele sorrisinho irônico, aquele sorrisinho nojento, com aquela ironia. Porque ele é assim. Ele acaba com o Corinthians, ele acaba com a instituição e ele sai sorrindo. Porque ele sabe que até o momento nada deu ruim pra ele. Mas eu sei que um dia vai chegar. Um dia a hora vai chegar. Outra coisa, o Corinthians está tão ferrado que o Corinthians não consegue lucrar com as suas lojas em shoppings e etc. A Todo Poderoso de Mundo não lucra praticamente nada. Vai tudo para outro lugar. Tudo para outro lugar. Então o Corinthians nem lucra com nada. E outra coisa, tá tirando até emprego de lojistas. Tá chegando lá e falando assim, não, vai embora. Que merda é essa, cara? Hoje o Corinthians, a instituição, não é mais do povo. A instituição é da Caixa Econômica Federal. É nojento, cara. Eu não tenho nem muito o que falar, o que eu posso falar. Porque se eu pudesse falar o que eu queria falar, eu ia ser processado por esse rapaz aí, esse senhor. Não é por todos, né? Porque eu odeio todos. Eu tenho um desprezo genuíno por todos. Né? Mas eu sei que são pessoas que não vale a pena, sabe, eu ser processado por isso, porque, cara, é complicado. Tá? O Corinthians garantiu com a Copa do Brasil 77 milhões. 50% tá preso. E o Corinthians foi lá, pagou a primeira parcela do Rojas, vai receber o dinheiro da LFU para ver se consegue pagar o transfer ban do Félix Torres, para ver se consegue refrescar um pouquinho e se reforçar. Eu sei que muita gente fala, o Corinthians não pode se reforçar, o Corinthians tem que focar em pagar, tem a base. Gente, as mesmas pessoas que falam de focar na base são as mesmas pessoas que num erro de passe de um menino numa Libertadores vai comer o fígado do menino e fala assim, por que não contratou lá atrás? Por que não contratou o jogador lá atrás? Então tem que se reforçar de alguma maneira. Mas isso talvez seja o menor dos problemas. O nosso dinheiro está preso. Tudo que o Corinthians tem está preso. Dinheiro de clube formador vai ficar preso na caixa. A premiação da Copa do Brasil está preso na caixa. Se o Corinthians ganhar o Paulista, vai ficar preso na caixa também. Todos os recursos financeiros que o Corinthians conseguir de agora em diante, vai tudo ficar preso na caixa por causa desse acordo que está amarrado no Corinthians, machucando a instituição, ferindo a instituição, e o Corinthians não consegue ver nada do que ganha. Tudo que o Corinthians ganha, o Corinthians não vê nem o cheiro, não sente nem o cheiro, não vê nem a cor, não vê nada. Mas aí você vê algumas mensagens aí, não pode criticar a renovação e transparência porque eles ganharam o Libertadores e o Mundial. Tem gente ainda que tem esse pensamento, tá? Em 2026, com todos os problemas à vista de tudo, eles falam que não pode criticar. O seu Neto um dia desse estava defendendo o Duílio, o seu José Ferreira. O que ele vai falar agora desse contrato nojento que o Duílio fez? Vai passar pano pro amiguinho dele? Levando no programa? Colocando em um pedestal? Lambendo o saco? Ei, como é que vai se passar? Você não falou que o Duílio era o maior presidente da história do Corinthians, Neto? O que você vai falar agora? Vai passar pano pro seu amiguinho? Falar que você gosta do Duílio? Se você fosse mesmo corintiano, você não tinha que gostar do Duílio. Sim, eu sou extremista, não tinha que gostar do Duílio. Essa palavra não tinha que sair da sua boca. Você não pode gostar de alguém que está ferrando, que ferra. Saiu, ferrava quando estava,
ferrava quando era diretor, ferrava quando era presidente, ainda ferra com esse não estando lá. Essa pessoa não merece que nenhum ser humano no mundo goste dela. Nenhum no mundo. Ainda mais uma pessoa que se diz corintiana. E é isso, meus amigos. São 10 minutos de vídeo e o principal assunto é: o Corinthians é da Caixa Econômica. A Caixa Econômica Federal é dona do Corinthians. O Corinthians não é mais do povo. Na verdade, não é do povo há muito tempo. Talvez a simbologia do time do povo é muito legal, mas não é faz tempo. Não é faz tempo. Ela foi de conselheiros, a instituição, ela foi de conselheiros, presidentes e agora ela é da Caixa Econômica Federal. Se o Bidon for vendido para qualquer time europeu, e esse time europeu, depois de um tempo, o Bidon joga pra cacete lá, e esse clube vende o Bidon para um maior, o Corinthians não tem direito de ter o dinheiro de clube formador. Vai tudo pra Caixa. Não só o Bidon, Dieguinho, Guinegão. Algo que é direito de todo mundo, o Corinthians não vai ter esse direito. Porque vai tudo pra Caixa. Legal, né? Maravilhoso. Começamos o ano bem. Valeu.